A paz do Senhor, pessoal, eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E se ainda não é inscrita, o que está esperando? Já passamos 3 meses juntas, você assistindo a nossa aula, não te custa nada, se inscreve e ainda por cima você vai receber em primeira mão sempre que nós postarmos um vídeo aqui no YouTube. E um convite especial para você que ainda não entrou para o nosso grupo do Telegram. Não deixe para depois. Aqui no primeiro comentário já está o endereço do nosso grupo. Se inscreve lá, recebe as novidades, as sugestões, todo esse material que eu preparo para vocês aqui, eu mando lá também no nosso grupo e fora as sugestões das outras colegas, né? Amém? E sem demoras, vamos para a nossa lição número 13. Que bênção, né? Que diz assim: Deus conhece tudo. Vamos conhecer mais desse Deus maravilhoso que nós servimos. E como sugestão da aula, nós temos o hino da acolhida, que vocês já estão acostumadas. Temos também agora o hino da aula, é o Salmo 139, é da Lagoinha. Então, clica ali, eu achei esses dois hinos, certo? Você clica, vê qual que combina mais com a sua turma e aproveita. Continuando lá, nós temos como sugestão de tarefa pedir fotos dos alunos da ultrassom, fotos da mãe grávida, porque como a gente viu ali, a gente vai falar, né, que o Senhor conhece ele desde o momento que ele estava sendo gerado ali, então a gente, né, coloca em exposição e aí a gente vai falando com eles, né, olha essa parte que o salmista fala, né, que ele já conhecia, então é um momento, uma forma de você introduzir a sua aula, né, com as imagens deles ali. E o versículo para memorizar, eu achei ele longo essa vez, talvez seja difícil para eles memorizarem. Então, eu coloquei assim que ele pode ser dividido em frases, o nosso versículo, e eles vão ordenando as frases. Eles ordenam e aí eles leem para você, você fala, não, tem frase trocada. E aí eles vão tentar organizar de novo. É claro, quem tem a revista, ele já vai direto na revista. Mas você fala, ó, não pode usar a revista. Por quê? Porque ele pode decorar partes do versículo e depois, quando for colocar em ordem, aí ele memoriza o versículo todo. Certo? Qual é a primeira frase, a segunda e a terceira frase. Amém? E o que ressaltar na história? Esse salmo é o Salmo 139. Ah, só um parênteses que eu queria abrir para vocês. Teve uma pergunta lá no YouTube, né? Ah, das fontes, eu podia postar as fontes que eu pesquiso antes de preparar as aulas. Irmãs, amadas da minha vida, como toda professora, a gente tem que buscar, assim, em todas as fontes possíveis. Eu aqui em casa eu tenho um arsenal, assim, graças a Deus, de Bíblia. Bíblias de versões diferentes, Bíblias com explicações diferentes. Tem a Bíblia de aplicação pessoal, a Bíblia da mulher que estuda, a Bíblia da mulher que ora, tem a Bíblia de... Ai, que mais? A Shed. A gente tem várias Bíblias aqui em casa, tem dicionários bíblicos da CPAD. Então, eu venho munida de todas essas Bíblias. Eu leio, não é bem essa explicação a que eu queria, né? Eu leio, olha, essa aqui que está comentando algo que não estava na outra explicação. Então, todo esse material, tudo isso que eu busco, tá em diversas Bíblias. Na internet, qual é a busca que eu faço na internet? Na internet, eu tenho alguns pastores que eu respeito muito, são teólogos, então eu assisto as pregações deles nesse tema, né? Então, a professora não pode se preparar na sexta-feira para dar aula no domingo. Também não pode preparar no domingo da manhã antes das 8 às 9 ali também não dá. Então, a gente, desde o momento que a gente sabe ali qual é a lição que a gente vai ministrar, a gente já termina no domingo a aula, já vê qual que é a próxima lição e já vai durante a semana pesquisando. Senão, realmente, a gente não consegue aprofundar na lição, nem para a gente e muito mais para eles. O que eu sempre costumo dizer é que professor, antes de ensinar, ele tem que gostar de aprender. E é uma coisa que eu gosto muito. Então, a gente vai estudando nem tudo que eu aprendo sobre a história, sobre a passagem que a gente vai passar, eu passo para vocês, senão o vídeo ficaria muito mais longo, né? O vídeo já fica meia hora, 35 minutos, né?
Mas assim, o quanto o Espírito Santo vai falando conosco, o quanto ele vai ministrando, aí você lê um versículo, ele já traz outro para você, então é uma bênção aprender a palavra do Senhor. E aí, como eu estava falando para vocês, eu gosto de escutar muitas pregações, por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos, eu gosto das pregações do pastor Hernandes Dias Lopes, eles estudam, eles têm aula de seminário Mackenzie, é um seminário muito reconhecido, muito abençoado, então eu gosto muito das ministrações deles, confio, né, no que eles ensinam, porque o perigo da internet é assim, por exemplo, nesse salmo, não, salmo será? Não, na lição do berçário, por exemplo, dessa semana, foi a que eu mais demorei para preparar a aula. E engraçado, geralmente eu demoro mais tanto aqui na dos juniores como na dos primários. O jardim também, às vezes, eu dou uma pedalada ali para pesquisar bem. Mas essa semana, por exemplo, foi a do berçário. Foi bem difícil preparar a do berçário. Por ter várias, aparecer a mesma história nas três, mas nos três evangelhos. E aí tem muita lenda, por exemplo, assim, que era sobre o Bartimeu, né? Quem era o Bartimeu? Quem era o pai do Bartimeu? Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais dessa passagem, assista a aula do berçário, que vai estar muito, muito abençoado. Claro que eu não vou poder pôr tudo lá, porque é para os bebês, mas as professoras conhecendo a história, já faz toda uma diferença na hora delas passarem para as crianças. E aí, o que aconteceu? Veio lá toda uma história lá do pai do cego do Bartimeu. Eu falei, nossa, nunca tinha ouvido falar, né? E aí eu fui pesquisando a fundo, pesquisando, por quê? Porque aí, como eu fui estudando, aparece vários sites. Eu falei, nossa, mas não tinha na Bíblia, nas versões que eu li não tinha. E aí, quando eu fui procurando a fonte que aquele homem usou, ele não sabia dizer a fonte. E aí, quando ele falou, eu vi lá, por exemplo, no livro que a gente tem aqui em casa, na história dos Hebreus, fui procurar, né? E não achei a história lá. Aí tinha um outro comentário embaixo, falou, olha, não tá nesse livro, porque eu já li esse livro e não tem. E eu não li ele todo, mas eu sempre estou pesquisando conforme o assunto que eu quero, eu vou lá e pesquiso, né? Então, o que acontece? Então, a gente tem que ser muito criterioso. Na verdade, foi uma história meio inventada e foi, e quando a gente viu, se torna como verdade. Assim como quando nós estávamos ministrando ali, não lembro se era para o berçário, mas sobre os reis magos também, que tem toda uma história fictícia ali, e a Bíblia não fala. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai ensinar, ainda mais porque nós estamos ensinando as crianças. Né? A gente precisa ter todo esse critério de pesquisar mesmo. Então, respondendo à pergunta que foi feita, eu não coloquei lá, mas eu vou colocar que a resposta está no vídeo, porque as fontes são variadas. Então, você tem que pedir assim, muita direção do Espírito Santo, porque tem muita coisa na internet que não é verdade. Tem muitas pregações hoje que se você não tem que estar por dentro da palavra. Tem igreja que o Paulo estava pregando e eles estavam procurando ali se estava nos registros da Bíblia. Assim temos que ser nós também. Porque ninguém está, não, eu não erro. Todos nós erramos. Não, da semana passada. Eu também fiquei meio em dúvida, passei para uma classe, falei, olha, não ouvi falar sobre isso, né? Mas sugiro que vocês pesquisem melhor. Então a gente tem que pesquisar e ter muita cautela com o que a gente for ensinando. Senão a gente vai começar a ensinar heresias em cima do púlpito, heresia para as nossas crianças, e aí? Certo? Em primeiro lugar, palavra de Deus. Palavra de Deus, palavra de Deus, sempre a Bíblia em primeiro lugar. Então vamos lá, continuando o nosso Salmo 139. Esse salmo, o título dele, né, diz que quem escreveu foi Davi, foi o rei Davi que escreveu a história. Esse Salmo 139, ele apresenta 3 atributos que pertencem somente a Deus, que é a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus, certo? Então, o que é a onipresença? Ele está em todos os lugares, certo? A onipotência, ele tem todo o poder. E a onisciência quer dizer que ele conhece tudo, certo? Porque tudo veio dele. Entende? Então, tudo está nele. Tudo foi criado por ele. Então, realmente são atributos que só ele tem. A onisciência, a onipresença e a onipotência. E a gente consegue ver, então a gente divide assim o Salmo do 1 ao 6, a gente vai ver a onisciência de Deus, que ele fala que ele nos conhece, então ali quando ele fala no sentar, no levantar, o pensamento, o caminho, o deitar, então tudo mostra que o Senhor conhece, e a gente vê ali que o Davi, ele fica feliz quando ele vê, né? Ele fica maravilhado com o conhecimento de Deus. Então, essa primeira parte do versículo, a gente vê ali a onisciência de Deus. A segunda parte é a onipresença, quando ele fala, para onde eu fugirei? Né? Ele não tinha para onde fugir.
Por quê? Porque em tudo Deus estava. Certo? Então, e no final ele mostra ali a onipotência de Deus, que é ali do 13 ao 18, né? Que louva tudo que Deus criou, todas as maravilhas. E no final ali, né, na última parte do 19 ao 24, ele fala da santidade de Deus. Certo? Então, leia com seus alunos, né? É um salmo bem extenso, não tem como ficar detalhando pedacinho por pedacinho para vocês ali, senão ficaria imenso o vídeo, mas a revista ela já trouxe assim, os pontos principais que ela quer passar para as crianças, que o que é importante é ressaltar para os seus alunos nesse momento. Mas mostra às crianças esses 3 atributos de Deus que só pertencem a ele, certo? E aí, como que eles conseguem visualizar dentro desse salmo, amém? E para finalizar, né, a nossa sugestão de brincadeira. Como é um salmo bem extenso, não daria para eles decorarem, mas é um salmo que traz muitas, né, verdades de Deus, que alicerça a fé. Às vezes a gente está passando por uma tribulação e fala, mas realmente, né? Por que eu estou passando por isso? Deus sabe de tudo, Deus está comigo, Ele não me abandona, então isso vai alicerçando a nossa fé. Então a brincadeira que eu sugiro para vocês é o seguinte: a professora ela vai ler o salmo, vai ler um verso do salmo, e aí as crianças vão ter que procurar aonde está, qual é o número desse verso. Aí ganha a equipe, se for jogar em equipe, ou o ponto, a criança que achou ali qual é o verso, certo? E a professora repete de novo. Eu acho que é uma brincadeira bem interessante e bem legal. Como estamos finalizando o nosso trimestre, pense numa lembrancinha para as crianças. Eu não sei como que vocês fazem, vocês têm o costume de fazer pontuação, se eles fazem uma prova trimestral. Coloca aí para nós, comente para nós como que é feito, certo? Esse sistema da gente entregar ali o boletim para os pais, né? Olha, seu filho não teve falta, ou o seu filho faltou tantas vezes, porque não é para a gente parabenizar quem foi melhor, não, é uma atenção para os pais acompanharem. Nossa, olha, eu não trouxe meus filhos tantos domingos. Olha quanta coisa ele deixou de aprender, certo? Né? Olha as tarefas que eu não ajudei ele a fazer. Olha, sabe? Então é importante a gente ter os pais ao nosso lado, porque como eu falei, é uma responsabilidade dos pais e da igreja a educação cristã dos filhos. Então não tem como a igreja tomar para si só essa responsabilidade e tirar das mãos dos pais. Por isso, aproveite esse trimestre e faça isso. Faça uma reunião com os pais. Se não é costume da sua igreja, você quer que a gente aprofunde um pouco mais sobre isso, eu posso estar trazendo algumas sugestões para vocês também, certo? Quero ver se semana que vem eu trago algumas sugestões também de como decorar as salas, o que ter para esperar. Agora você já sabe quantos alunos vocês têm, como a gente, né, ir montando as nossas salinhas ali. Se Deus quiser e tudo der certo, né, talvez eu consiga gravar esses vídeos, eu trago para vocês, amém? Então, que Deus abençoe a aula de vocês. Como eu falei, quando forem preparar, estudem, ouçam muitas pregações, deixem o Espírito Santo ministrar na vida de vocês para vocês levarem um conteúdo rico, mais rico do Espírito Santo para as crianças de vocês. Amém? Deus abençoe e até semana que vem com conteúdo novo, do novo trimestre. Deus abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau!